Tudo bem, graças a Deus. Estamos iniciando mais uma live. Recebendo os queridos irmãos, Pastor Hércules está conosco, Irmã Simone. Muito bem, que bom. Nós vamos ter mais uma live hoje à tarde, muito especial, como as outras que também já tivemos. E vamos receber a querida doutora Elaine Cruz. Acho que o reflexo do óculos não ajuda, é melhor sem ele mesmo. São bem-vindos, bem-vindas, as irmãs e irmãos que estão chegando, boa tarde. E mais uma live hoje. Vamos falar sobre o professor da escola dominical e o equilíbrio emocional. E vamos receber a doutora Elaine Cruz, que vai ter essa conversa conosco. Sei que vai ser um tempo de crescimento espiritual e de aprendermos muitas coisas. É uma temática que precisa ser bem trabalhada em todos nós, porque principalmente esses dias de coronavírus, a situação emocional do mundo está cada vez pior, né? E o fato de sermos crentes não muda muita coisa em relação a isso, não. A gente precisa estar atento a essas questões. Os irmãos estão chegando, vamos aguardar os que chegam e também recebendo daqui a pouco a nossa irmã Elaine, que vai conversar conosco sobre esse tema. Vamos receber a nossa convidada. Olá, paz. Olá, paz do Senhor, doutora Elaine, como Paz está? do Senhor. A senhora está bem? Graças a Deus, pastor Cláudio. E o irmão, tudo bem? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Tempos complicados esses de isolamento social, mas dentro do possível estamos bem, né? É verdade. Um tempo a que ninguém esperava, né? Algo que pegou todo mundo desprevenido, mas graças a Deus, porque Deus tem nos dado estratégias e formas de lidar com isso da melhor forma. Graças a Deus. É verdade. E estamos aproveitando esses dias para termos conversas com pessoas que podem estar contribuindo para o nosso crescimento, né? Eu tenho Sim. sempre pensado que nós, nesses dias de coronavírus, nós precisamos estar nos preparando para voltar melhores do que estávamos, né? É verdade, é verdade. Voltar para... É bom que a gente começa a sentir falta também de muita coisa, né? A gente começa a Sim. dar valor àquilo que a gente tinha e, às vezes, quando a gente perde, é que a gente começa a valorizar exatamente isso, a família, a igreja, o trabalho, né? Tanta gente que, às vezes, fala mal do trabalho e numa hora dessa percebe quão bom é poder trabalhar, ter a rotina, às vezes a gente fala mal da rotina, coisas importantes. É verdade, é verdade. Hoje eu achei muito engraçado, alguém publicou a foto de um ônibus lotado e disse: eu estou sentindo falta desse calor humano, de desafiar as leis da física, né? É bem isso mesmo. É. Mas eu quero agradecer a forma gentil como a senhora aceitou o nosso convite para conversarmos. Temos tido conversas já há 3 semanas, com educadores cristãos, com pessoas que podem estar contribuindo para pensarmos esse momento de forma bem especial. O irmão está me vendo bem? A imagem está boa? Tá boa. Então tá bom, Tá ok, ótimo. Bom, eu acho que a doutora Elaine dispensa a apresentação, mas vai que tem alguém que não conhece. A doutora Elaine Cruz é psicóloga clínica e escolar, com especialização em terapia familiar, dificuldades de aprendizagem e psicomotricidade, é mestre em educação,
professora universitária, mestre em teologia, escritora de diversos livros e o que mais nos interessa nesse momento é Equilíbrio Emocional, que é recentemente lançado pela CPAD. É membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil e tem estado presente sempre nos eventos da CPAD, como palestrante também. E junto com o pastor Álvaro estão pastoreando o Ministério Fronteira, né? Exatamente, aqui no Rio de Janeiro. Tenho assistido algumas lives e vi que o prefácio do livro foi ele que fez, né? É verdade. Ele faz, na realidade, de todos os meus livros. Ele que dá o título, ele que faz a revisão, ele que dá o título, ele acompanha tudo. Graças a Deus. Que bom, maravilha. Um abraço ao pastor Álvaro. Amém. Darei. E aos queridos irmãos aí. Doutora Elaine, esse tema eu penso que muitíssimo apropriado para o momento que estamos vivendo. Antes de 2020, nós já vivíamos uma situação de caos emocional, e penso que coronavírus só ampliou isso. Há notícias de que a violência doméstica multiplicou muito, porque as pessoas estão em casa, né? E todas essas questões. Nós vivemos dias de muito medo, né? Porque eu acho que nunca o medo da morte esteve tão presente na vida de tantas pessoas. E aí isso tudo acaba trazendo uma dificuldade muito grande, né? Para as questões emocionais. E eu acho que hoje nós vivemos aquela situação, a pessoa que tem, alguns que dizem que tem o pavio curto, e acho que outros não têm pavio, quando encosta já explode, é isso? É verdade, é isso mesmo. A palavra longanimidade fala de longo ânimo, né? De um ânimo longo. Aqui pavio comprido, né? No nosso português, a gente usa a questão do pavio longo e o pavio curto. Né? E longanimidade, que é uma outra palavra, é paciência, exatamente isso. Tem gente que o pavio está muito curto e pouca gente com pavio longo. E eu acho que tem uns que estão sem pavio, né? Que quando encosta já explode é bem complicado isso. E por isso, então, é muito importante nós refletirmos sobre essa temática. O livro é excelente e eu recomendo para quem quiser aprofundar-se nesse tema também. Amém. Mas no livro, e para nós introduzirmos esse assunto, a senhora fala de 3 questões assim bem destacadas, né? Primeiro, o temperamento, que é uma coisa que a gente nasce com ele. Isso. Vem do berço, e o papel dos pais, dos professores, é moldar esse temperamento, incentivando os aspectos positivos e trabalhando os negativos. É isso? Isso mesmo. O temperamento, ele é inato. E é muito fácil a gente perceber isso em quem tem mais de um filho, ou quem foi criado numa casa com um irmão. Eu tenho 4. Então, eu tenho 3. Né? Então, quer dizer, tem 3 irmãos. Tenho 2 filhos, mais 3 irmãos. Então, na verdade, a gente percebe, a partir do momento que uma criança nasce, como ela é diferente. Ela lida com a comida, com os pais, com as ordens, com as regras de uma forma diferente. Tem gente que diz que vai fazer e não faz. Tem gente que faz, mas não dizia que ia fazer. Né? A gente tem formas diferentes de temperar as nossas emoções. Tem gente que quando está muito, muito alegre fica quieto, tem gente que explode de alegria, tem gente que na hora de um susto trava, tem gente que nessa hora ganha uma força, uma vitalidade, resolve tudo. Enfim, nós temperamos as emoções de uma forma diferente e a gente nasce com isso. E aí a função realmente dos pais e dos educadores é moldar. A gente não consegue transformar o temperamento no sentido de fazer com que aquela pessoa se torne numa outra pessoa. Uma pessoa divertida, eu sempre digo que aquela pessoa que antes de aceitar Jesus gostava de contar piada lá no mundo, era uma piada suja, obsceno, o que quer que seja, depois que aceita Jesus, aprende um monte de piadas gospel e vai continuar contando piadas, sendo a alegria da festa, porque é daquela pessoa, é a natureza daquela pessoa. A gente vê que cada discípulo de Jesus tinha uma característica diferente. A gente vai olhando os personagens bíblicos e eles eram diferentes entre si. Então, é muito... E a Bíblia faz questão de ressaltar, né? A impetuosidade de Pedro, a mansidão de Moisés. A Bíblia faz questão de apontar isso pra gente.
Então, é importante que a gente entenda que o temperamento ele é inato e a gente tem que moldar nos nossos filhos, tem que moldar nos nossos alunos. E quando a gente cresce e percebe que, opa, isso aqui, essa minha agressividade, essa minha impulsividade não foi bem tratada na minha infância, a gente tem, graças a Deus, o Espírito Santo para tratar isso na gente. Daí a importância do fruto do Espírito. Isso. Então, e por outro lado, aquela pessoa que era muito séria, né, passa o dia com cara de delegado, ele, porque aceitou a Jesus como Salvador, não vai virar a pessoa sorridente do dia todo. E não, alguém mas até vai ter pode paz, achar né? estranho. Não vai fazer a cara de delegado porque tem raiva, porque vive com ira. Ele vai manter uma carinha mais séria, mas vai ter paz interna. O olhar vai mudar. E é isso que é muito bonito no Evangelho. É verdade. E, às vezes até no nosso meio pentecostal há pessoas que têm dificuldade de entender os mais recatados, os mais que não tem a mesma explosão emocional que é muito característica do meio pentecostal, É né? verdade. E às vezes acha que é cru, que É não frio. é frio, mas é o temperamento. Agir, É verdade. Assim como também no outro extremo tem muita gente que tem dificuldade de lidar, às vezes, com aquela pessoa que é expansiva, que gosta de levantar as mãos, né, que está sempre rindo, muito sorridente, porque hoje em dia, graças a Deus, não é assim, mas eu, pelo menos, sou crente de berço, né, como a gente diz, nasci, graças a Deus, no lar evangélico. E crente, antigamente, tinha que ser muito, muito quieto, muito sério, não podia rir, não podia gargalhar. Então, a gente tem os dois extremos, mas graças a Deus que a gente tem Pedro na Bíblia, impetuoso, agindo errado de uma série de coisas. E depois, o mesmo Pedro é aquele que usa essa impetuosidade que Deus tinha dado para ele para dizer, olha, não tenho prata nem ouro, mas o nome de Jesus levanta e anda. E continua sendo esse Pedro corajoso para brigar, para montar a igreja, para alicerçar as doutrinas bíblicas. Então, a gente vê que Deus usa o nosso temperamento, molda e nos usa para ele, graças a Deus. Perfeito, graças a Deus. Então, o temperamento é isso. Nascemos com ele, mas precisamos que ele seja trabalhado. Verdade. Agora, o caráter é uma coisa que vai sendo construída, vai sendo moldada, e aí a enorme importância, principalmente dos pais, porque isso a criança vai ter esse acesso a essa formação de valores e princípios em casa, antes mesmo da escola, né? Até porque a escola não educa, a escola escolariza, né? Então, o papel da família é muito importante nessa formação do caráter. A escola ensina, né? A escola mostra teorias, aponta caminhos, tem a questão metodológica, a questão dos conteúdos científicos, mas a educação, a formação, a moral, a formação do caráter acontece desde a gravidez. Na verdade, desde a fecundação, porque uma criança que está dentro do útero materno, ela já ouve, ela já pressente as emoções da mãe, os sentimentos. Então, é interessante que essa criança ela é pensada, ela é amada ou não, ela é desejada ou não. Né? Então, a partir do momento da fecundação, a gente já vai formando o caráter, os princípios, os valores. E quando uma criança nasce, na verdade, ela é quase que como um papel em branco que a gente vai escrevendo. Né? Caráter, a palavra significa gravar. Então, nós vamos gravando conceitos, valores, educação, modos de tratar os mais velhos. A gente vai gravando exemplos. A criança aprende por exemplos o tempo inteiro. Tem uma situação muito interessante do meu filho, que hoje já vai fazer 33 anos, e que ele era pequenininho, tinha aproximadamente uns 4 anos de idade. Eu fui com ele no mercado e meu marido, graças a Deus, sempre foi muito cavalheiro e sempre ia, né? Eu me colocava no canto da calçada, ele ia sempre na beirada, e meu filho, aos 4 anos de idade, literalmente solta a minha mão, e eu, claro, mãe, protegendo ele no cantinho. Ele solta minha mãe, foi pro lado da rua e eu brigando com ele para ele ir pro outro lado. Ele falou, mãe, eu sou um homem, eu tenho que andar desse lado. Claro que a gente não tinha nunca ensinado isso uma criança de 4 anos de idade, mas é o exemplo, né? A partir daquilo que vê, daquilo que observa. Então, o caráter ele é formado.
E muito importante também que a gente coloca que essa formação, a formação básica acontece até os 8 anos de idade. Depois disso, as informações vão chegando, aquele adolescente vai repensando, né? E o evangelho, nada mais do que o evangelho e o querer pessoal de cada um é que vai, de fato, reconstruir e reformar o nosso caráter. Então, o evangelho, e nós estamos falando para professores, né? A grande maioria da escola dominical. Né? Nós temos, durante aquele período que nós estamos na igreja, não só no período que estamos dando a aula, mas é interessante da escola dominical é que os nossos alunos convivem com a gente no culto, convivem com a gente no culto de doutrina, no culto de oração, né? No culto público, e eles observam. Né? Não adianta nada a gente pregar uma coisa na sala de aula e viver uma coisa diferente fora da sala de aula. Então, ele vai observando a gente. A imitação, ela vai ser muito recorrente nesse momento, né? A criança vai sempre observar como os adultos fazem e imitá-los. Exatamente. Então, os nossos alunos, eles ouvem o que a gente fala, claro, mas muito mais ouvindo o que a gente fala, eles apreendem o que a forma como a gente veste, a pontualidade nossa na sala de aula, o nosso caráter, a nossa forma de conduzir a aula, de olhar para as pessoas, de cuidar deles, né, como pessoas, enfim. Então, a gente ensina muito mais pelo que a gente não diz do que a partir só dos conteúdos que a gente traz. Conteúdo é importante, mas o valor, o sentido, os conceitos que a gente passa na nossa postura, na nossa forma de ser, ensinam muito mais do que simplesmente o conteúdo bíblico. Perfeito. Eu gosto muito de uma frase que foi atribuída aos puritanos, e ele dizia assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Isso aí, isso aí. O valor dos exemplos, né, da vida. John Wesley dizia uma outra muito interessante. Ele dizia o seguinte: pregue o tempo todo. E quando for preciso, use palavras. Né? Porque é exatamente isso. O exemplo. E aí a gente vê que também a história, as experiências de vida vão ser muito marcantes para a formação desse caráter. É verdade. Então, as histórias, o que a gente vai proporcionar a essa criança, o contexto social, os amigos, a família, daí a importância dos pais acompanharem, de irem à escola, lerem o material didático, conhecerem os amigos dos filhos, colher e literalmente cercá-los o máximo possível, literalmente de vigilância mesmo, porque a Bíblia diz, né, 1 Coríntios 15, que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes, isso é, corrompem o bom caráter. Então, na verdade, há pais que formam muito bem, mas aí vem os amigos, aí vem a ideologia que entra pela escola, aí vem aquele grupo, às vezes, de pessoas que moram no mesmo condomínio ou na mesma rua. E se não houver um trabalho muito bem contencioso e crítico, para que a gente possa, literalmente, influenciar esse filho, até que, de fato, ele chegue lá na casa dos 20 e poucos anos e tenha essa individualização e comece a pensar por si só, se a gente não fizer isso com todo acaba perdendo exatamente no período da adolescência, o que é muito complexo. Perfeito. Que aí a senhora falou da individualização, quer dizer, exatamente o somatório das ideias, dos valores, de tudo isso que essa pessoa vai ter ao longo da vida, somando com a sua própria história e as suas experiências, vai formando a sua personalidade. Exatamente. E aí a gente tem uma concretização, uma visão melhor de quem é aquela pessoa, né? De quem é aquela persona, que é o somatório disso tudo, aí, desse temperamento, das vivências, das aprendizagens, do ensino, da formação, do grupo social, do meio, do evangelho, se já chegou ou não na vida dessa pessoa. E quando uma pessoa chega na igreja, ela já chega com um monte de vivências, né? Ela já chega individualizada, ela já chega com padrão de vida, com padrão. E algumas pessoas, a gente que é crente diz muito isso: nossa, fulano é tão correto, é tão honesto, é tão certinho que só falta aceitar Jesus, né?
Por outro Por lado, outro, tem gente que chega na igreja muito longe desse padrão de caráter, de costumes, de valores. Não culpa da pessoa só, culpa de toda essa história dela. E aí o Espírito Santo vai ter um trabalho um pouquinho maior. que aí a gente precisa, inclusive, ter essa percepção, porque às vezes alguém lê, e está correto, claro, o texto bíblico diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e tudo se Sim, fez novo. Isso está falando do ponto de vista espiritual. sim. Agora, emoções e personalidade e história de vida que marcou a alma dessa pessoa ainda é a mesma, né? Ele possui as mesmas memórias, ele tem as mesmas experiências, e isso tudo precisa ser trabalhado então. Precisa. E me preocupa muito, porque hoje em dia não, já isso já vem há alguns anos, né? Há um grupo de igrejas, alguns movimentos dentro do que a gente pode chamar de meio gospel, muito preocupantes, que trabalham muito, por exemplo, com vivências emocionais, que trabalham muito querendo fazer um histórico do passado dessa pessoa, com regressão, né? Com Sim, atividades que são específicas de profissionais, como eu, que sou psicóloga, que perfeito, trabalhamos, isso. a quem trabalha com isso, eu não trabalho com regressão, eu trabalho dentro da psicologia cognitiva, consciente, né? Já fiz curso de hipnose, sei que é possível, não trabalho com isso como evangélica, não faço, mas quis aprender. Então, é muito sério, porque hoje nós estamos vivendo um período onde tem muita gente que reúne um grupo enorme de pessoas e faz uma regressão coletiva, por exemplo. Né? Tem Perfeito. gente que pode lembrar coisas da infância e que tudo bem. Eu, graças a Deus, tive uma vida e uma infância muito abençoada, com pais amorosos. Tem gente que não pode. Tem gente que vai Sim, abrir uma ferida que era para estar fechada, abre uma gaveta que era para estar fechada, e isso vai trazer uma ferida emocional enorme que aquele pastor, ou aquele líder, ou aquela pessoa que está trabalhando ali, não tem estrutura nem ferramentas psicológicas para atender e para tratar. Já atendi pessoas que foram para alguns encontros aí, para, né, generalizar, para alguns sim, eventos, e literalmente regrediram e saíram de lá falando e lembrando só de coisas de quando elas tinham 7 anos de idade, quando meu tiveram um grande Deus. trauma na vida. É, Outra senhora que era casada, que tinha filhos, que saiu de lá com 11 anos, com a idade, com as memórias dos 11 anos de idade, não lembrava mais nada depois disso. E aí é um tempo enorme de tratamento, fica todo mundo desesperado. Então, é muito sério. A gente precisa respeitar a história de vida das pessoas. Deus, que é Deus, respeita, né? A gente vem, ele vai tratando, ele vai colocando as coisas nos seus lugares, e é muito lindo a gente ver como o Espírito Santo é educado. Ele é trata, verdade. ele cuida, ele transforma, ele apaga a dor, ele tira as memórias continuam lá, mas a pessoa não fica mais naquelas lembranças recorrentes. É muito lindo como o Espírito Santo trabalha. E aí sim, ele nos dá essa alegria que é poder servi-lo, a paz que vem dele, um consolo. E mesmo aquela pessoa que foi abusada, estuprada, abandonada, a gente tem tudo isso dentro da igreja, né? Sim, sim. Que foram machucados, que eram espancados por maridos, que eram espancados por pais. Mesmo essas pessoas, elas passam a ter uma alegria, elas passam a ter uma paz, elas passam a ter uma confiança num novo relacionamento ou na sua futura paternidade, que é lindo a gente ver que só o Espírito Santo, anos de tratamento não fariam aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Perfeito. E aí a gente vê que assim, essas pessoas chegam para o Evangelho, aceitam a Jesus como Sim, Salvador, mas elas trazem todo esse histórico, né? Uma personalidade que foi afetada, né? sim, Distúrbios de marcar. personalidade que marcaram essa vida. E aí é preciso que elas também tenham a percepção de que precisam mudar, precisam alcançar uma mudança nisso, uma transformação, e que nós podemos ter ajuda de profissionais, como Sim. a doutora Elaine e outros. Eu já vi, tem um psicólogo aqui que perguntou também, estavam falando sobre regressão. Sim, é sobre regressão que Aham. estavam falando. Mas além dos bons profissionais, cujo conhecimento e inteligência foi dada por Deus, Sim, para que possam ajudar essas pessoas, mas há coisas que de fato
nem mesmo os profissionais conseguirão fazer, mas se é uma questão de ajuda espiritual, que bom que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. E é muito interessante que quando a gente fala do fruto, o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, né, o Espírito Santo entra na nossa vida. E quando ele entra para trabalhar. Ele não entra simplesmente porque ele quer uma alma, um corpo para habitar. Não, ele é Deus, né? Ele entra exatamente para nos tratar, para nos preparar, para nos santificar, para que a gente, de fato, possa gozar da vida eterna. Então, num resumo muito rápido, claro. Né? E quando ele entra, ele dá para nós a capacidade, ele dá para nós sementes, para que a gente frutifique. Então, como foi dito muito aí, a pessoa tem que querer. Nós temos a semente. Agora, se a pessoa vai frutificar ou não, é uma decisão pessoal. Então, frutificar, isso é, desenvolver o fruto do Espírito. E a gente está falando de amor, de alegria, de paz, de fidelidade, de mansidão, domínio próprio, temperança, paciência. Então, desenvolver o fruto do Espírito é uma decisão pessoal. Tem gente que está na igreja há 40 anos e que não quis desenvolver o fruto da fidelidade. Não quis desenvolver o fruto da mansidão. Continua sendo aquela pessoa briguenta, fofoqueira, complicada. Eu sei que aí na sua cidade não tem, mas assim, aqui no Rio de Janeiro existem alguns. Tem, né? E aí é muito triste porque está na igreja, tem as sementes, mas não quer plantar. Eu gosto de pensar, doutora Laine, tem um excelente livro do Dr. Bruce Wilkerson, As 7 Leis do Aprendizado. Sim. E ele fala sobre a experiência de que quando foi professor no seminário, com pouco tempo que ele estava no seminário, lhe foi oferecida uma oportunidade de uma matéria que era uma cadeira que era disputada por muitos, ou era desejada por muitos professores. Uhum. E um professor antigo foi falar com o reitor dizendo, olha, mas como pode? O professor novato recebeu a oportunidade e eu tenho 15 anos de experiência e não recebi essa oportunidade. E aí ele disse que o reitor disse para aquele professor, disse, não, você não tem 15 anos de experiência. Você tem 1 ano de experiência repetido 15 vezes. Porque do jeito que ele era, continuava até então. Assim eu penso que tem uns crentes que têm 10 anos de crente, 20 anos de crente, mas na verdade tem 1 ano de crente repetido 10 vezes, 15 vezes, mesmo. Porque do mesmo jeito que eles eram no primeiro ano quando chegaram para o Evangelho, continua repetindo as mesmas experiências ano após ano. E é triste isso. A gente vê João. Né? João, quando chega, ele era um dos irmãos Boanerges, conhecido como filho do trovão. Então, ele não era um cara... Esse João que a gente tem a imagem do João amoroso, doce. Opa, ele era filho do trovão. Como é que é isso? Né? É verdade. Então, a gente às vezes não para pensar na mudança. Judas não mudou porque não quis. Ele teve todas as oportunidades. Até na hora da ceia, Jesus deu para ele ali a última oportunidade para ele não fazer o que ele estava pretendendo fazer. Mas ele decidiu. Né? Pedro também traiu, também magoou, mas ele decidiu se reconstruir, ser pastor, né? Se arrepender. É muito interessante como a Bíblia mostra pra gente. A gente tem nada é tão forte quanto a história de Sansão. A Bíblia diz que depois de todo aquele primeiro episódio com os filisteus, ele volta para julgar e ele julga por 20 anos. Então, a gente tem ali um período de 20 anos, Sansão julgando muito bem Israel. E, de repente, ele decide, desce, encontra a Dalila, e aí a gente vê aquele homem que era juiz, super inteligente, recebendo sabedoria de Deus, 20 anos. 20 anos não são 20 dias, julgando o povo com retidão, decide se apaixonar de uma forma, né, tão burra, vamos dizer assim, né? Porque uma paixão adolescente. Burra, né? Decide se apaixonar de uma forma tão pouco inteligente, brincando com o pecado, brincando com o pecado, brincando com o pecado. Então, é muito triste a gente ver como esse cuidado a gente tem que ter a vida inteira. Né? O fruto não é um dom que a gente recebe e a gente está pronto. Não é algo sobrenatural, não. É natural. É a gente que fecha a boca, é a gente que morde a língua, é a gente que engole a afronta, é a gente que fica quieto naquela hora que a gente sabe a resposta que tem que dar. Né? É a gente que decide, opa, não vou entrar nessa briga.
é a gente que abre o sorriso, é a gente que dá o abraço, é a gente. Tem gente que realmente não sabe abraçar. Eu Isso. lembro que nós estamos aqui com algumas pessoas da igreja, e é um rapaz que hoje está servindo a Deus lá na nossa igreja em West Palm Beach, e ele uma vez falou pra gente, olha, eu vim aqui porque o meu pai não era uma pessoa que abraçava, não era uma pessoa que dizia eu te amo, e ele começou a vir à igreja e ele tá me beijando, ele tá me abraçando, então eu quis ver o que era isso, né? E hoje, tanto ele quanto o pai, super amorosos, pessoas que a gente ama muito, e foi o abraço, o fruto do amor que foi entrando, o Espírito Santo foi tratando, e aquele pai que não tinha o hábito de dizer eu te amo, de beijar, de abraçar, começou a fazer porque aprendeu isso na igreja. E de repente o filho veio para o evangelho, e veio, na realidade, a família inteira, né, pela expressão de um fruto. Então, é tão importante. É verdade. E aí, doutora Elaine, é o seguinte, tudo isso que nós estamos falando, trazendo para a realidade da escola dominical, Sim. O Espírito Santo, ele tem um instrumento para trabalhar a vida de cada um de nós, que é a palavra de Deus. Verdade. E na escola dominical é onde essa palavra estará, entre outros momentos, né, da igreja, Sim, estará sendo trabalhada e ensinada de forma sistemática, né? Perfeito. Então, aí a importância do ensino, da formação, da palavra de Deus, para que essa pessoa consiga enxergar qual o padrão de Deus para a sua vida, entenda os desvios de personalidade que ele possui e queira deixar que o Espírito Santo molde esse caráter e trabalhe a sua personalidade. É a palavra de Deus que vai ajudar nesse princípio. Na verdade, assim, a palavra de Deus traz para nós toda a base estrutural para o nosso caráter, para o nosso temperamento e para a nossa personalidade. A palavra de Deus, ela é linda porque ela não deixa nada de fora. Né? A gente aprende a partir dos erros dos personagens bíblicos, dos heróis da fé, porque eles também erraram e Deus faz questão de deixar isso registrado. A gente aprende a partir dos acertos, copiando, imitando. Tantas vezes a gente não repete, né? No nome do Senhor, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos, alguns refrões que a gente usa, porque a gente repete textos bíblicos, enfim. Então, a gente aprende lendo, a gente aprende ouvindo a partir da pregação e a gente aprende ensinando. A palavra de Deus, na verdade, ela é alimento. Né? Então, ela alimenta a nossa alma. Daí a importância da escola dominical. De uma escola dominical que priorize o ensino. De uma escola dominical onde o professor... A gente não está lá para contar testemunho, a gente não está lá para falar da semana, a gente não está lá... A gente está lá para ensinar a Bíblia. Desde um bebezinho, né? A gente ensina a Bíblia, a gente ensina a palavra de Deus, a gente vai refutando os conceitos e os valores que os alunos vão trazendo. E é muito interessante que o ensino também, eu dou aula na escola dominical desde 12 anos de idade, já dava aula para berçário. Então, assim, é muito gostoso porque quando a gente ensina, depois de aula em universidades, enfim... Quando você ensina, você também aprende com os alunos, né? E aquele aluno, às vezes, que mais irrita, aquele aluno que mais afronta, aquele aluno que mais pergunta, é mais desafio para a gente. Às vezes, aquele aluno que mais a gente bate de frente é aquele que tem... Às vezes, não. Certamente é o aluno que tem o mesmo temperamento que a gente. Então, é muito interessante. E aí, a gente, para tratar o aluno, a gente percebe que precisa se tratar primeiro. Então, é muito interessante porque o ensino é a base da construção do nosso caráter. E quando a gente muda formas de pensar e formas de agir, a gente altera a personalidade. Porque, na verdade, a gente está falando aqui, o conjunto dessas três coisas, temperamento, caráter e personalidade, é o que a Bíblia chama de alma, é o que a psicologia chama de alma, é a nossa psique. Onde estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso comportamento, as nossas decisões. Então, quando a gente fala sobre a ação da escola dominical, na verdade, nós estamos aperfeiçoando, né, aperfeiçoando os nossos alunos nesse processo nosso de santificação. Né? Eu louvo a Deus porque cada vez mais existem canais como esse que nós estamos hoje falando aqui, que são canais que priorizam o ensino.
né? Por muito tempo, e infelizmente até hoje, a grande maioria dos crentes e igrejas priorizam dons. Então, é muito mais importante, às vezes, para muita gente, né? Aquele culto onde tem muito reteté, a gente rodando, gente caindo, gente não sei o que tal, que a pessoa sai e você pergunta, qual foi a pregação? Qual foi o ensino? O que você aprendeu? Nada, mas foi bom, eu chorei, extravasei, gritei. Sim, mas não cresceu, porque a gente cresce na graça e no conhecimento. Então, o dom é muito bom. O dom vem de Deus, a gente usa para a edificação do reino de Deus. Fruto do Espírito, a gente recebe a semente, a gente frutifica para nossa edificação própria. E a partir da nossa edificação própria, a gente edifica marido, esposa, filhos, alunos, vizinhos, amigos de trabalho, familiares, todo mundo que lida com a gente. Por isso que fruto é tão importante. É pelos frutos que nós seremos conhecidos. Perfeito, é verdade. E aí a importância desse professor entender que ele não está ali para passar conteúdo, para dar a lição, a matéria, mas sim e também para ser instrumento de Deus através da palavra para moldar esse caráter, essa personalidade. Quer dizer, aquele refrão que o Howard Hendricks há muito tempo usou no livro dele é ensinando para transformar vidas. Isso mesmo. Esse é o objetivo. Porque se não houver transformação, não tem céu. Né? Se não houver transformação, tem gente que está na igreja pelo cargo. Tem gente que está na igreja pelos amigos. Tem gente que está na igreja pelo hábito. Tem gente que está na igreja porque canta muito bem e ali tem uma plateia maravilhosa que gosta de ouvir o som da voz daquela pessoa. Tem gente que está na igreja porque é um bom instrumentista. Tem gente que está na igreja porque, sei lá, por tantas razões diferentes. Né? E a gente precisa entender que igreja é o espaço de transformação. A gente aprende com a pregação, a gente aprende com o testemunho do outro, a gente aprende, a gente vai lendo, a gente vai ouvindo, e se não houver transformação, não tem céu. É aquilo que Paulo fala, olha, eu queria até dar uma comida um pouquinho mais forte para vocês, mas vocês são tão infantis, tão imaturos que vão ficar bebendo leitinho. Tem gente que tem 50 anos de igreja e só bebe leitinho. Tem gente que tem 1 ano, 2 e já está comendo uma boa de uma feijoada. Isso significa que está mais forte. Isso significa que, em nome de Jesus, está sendo transformado. E é lindo ver essa transformação. Eu lembro de um querido da nossa igreja, ele já faleceu, infelizmente. E ele, quando chegou na igreja, era quase que impossível, né, assim, conversar com ele, porque de 10 palavras, 9 eram palavrões. E eu lembro que eu conversava, às vezes eu fazia umas caras e ele falava uma palavra e pedia desculpa, né? Então ele mais pedia desculpa do que falava alguma coisa. E me lembro que, com alguns meses de igreja, a gente teve um batismo, foi afastado aqui do Rio de Janeiro. Ele foi no caminho, o pneu do carro dele furou, era serra, demorou a chegar ao reboque, acabou que ele chegou no espaço do batismo um pouco depois. Já tinha acabado o batismo, a gente já estava no churrasco, enfim. E ele chegou dizendo, pastora, a senhora não tem noção. Hoje eu entendi que o Espírito Santo está na minha vida. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, foram 3 horas até conseguir chegar aqui. Mas eu contei, eu só falei 2 palavrões. Meu Deus, foi uma transformação grande. É uma transformação muito grande daquela pessoa que muda a forma de pensar. Para mudar a forma de falar, primeiro muda a forma de pensar. Né? Então, é muito lindo. É uma transformação que só o Espírito Santo faz. Eu tenho pensado, vendo pessoas na igreja que às vezes tão emotivas, tão aparentemente espirituais, mas que falta essa questão do fruto, né? E eu digo a gente que já está pronto para ir para o céu, só não sabe viver na terra ainda, né? E se não souber viver na terra, não vai para o céu. Né? Tem gente que acha que quando chegar no céu é que vai aprender a ser educado com os irmãos, quando chegar no céu vai aprender a conviver. Não, a gente aprende aqui na Terra. Na verdade, isso, nosso tempo aqui na Terra é para a gente se preparar para o céu. Quem não estiver preparado não chega lá. Quem não estiver pronto não vai. Né? Mas tem gente que não quer estar pronto. E é muito triste quando a gente vê fofoca, quando a gente vê intriga, quando a gente vê falta de comunhão, falta de amor, dentro do espaço da igreja, né? Traições, há tantas mazelas, às vezes é muito triste
porque vem de pessoas que não estão prontas, que às vezes têm um cargo importante na igreja, que acabam servindo de exemplo para outras pessoas, ao invés de um bom exemplo, um mau exemplo, né? E muitas vezes aquele irmãozinho que está lá quietinho, aquele vai chegar no céu. No céu vai ter muita surpresa. É verdade. E aí isso realmente precisa ser trabalhado. E aí o fruto do Espírito, como o nome já está dizendo, o fruto é do Espírito, né? É o Espírito quem vai produzir, é algo que precisa ser real na vida de todas as pessoas. O professor da escola dominical, portanto, precisa entender que ele vai identificar também esses casos, né? Porque às vezes o pastor na igreja, ele está ali, se ele tem uma igreja com 100, com 200, ou com 1000, ou com mais de 1000 pessoas, ele não tem a condição de pastorear individualmente esse rebanho. Verdade. Agora, o professor da escola dominical, que está ali com 15, com 20, com 30, ele vai ter uma percepção muito mais próxima, muitas vezes, desse alunado. E aí, ele precisa também ter essa ideia de que, percebendo as falhas de caráter, né, os desvios de personalidade desses alunos, ele precisa ir trabalhando isso, ir trabalhando com a palavra de Deus, porque só quem pode transformar isso é o Espírito Santo. É verdade. É muito interessante, porque quem é professor, a gente não tem ali um monte de vasos em que a gente vai achar que vai chegar numa aula, depositar conhecimento, dar tchau e vai embora. Não é assim, né? A gente tem a oportunidade, dando aula, exatamente isso. É um grupo menor. Então, de olhar no olho, de perceber. O professor precisa perceber, sabe, uma tristeza no olhar. Porque os olhos são a janela da alma. Quando uma pessoa está triste, se ela olhar no espelho, ela começa a chorar. Então, assim, a gente precisa olhar e ver como é que estão os olhos desse aluno, como é que chegou hoje aquela aluna, aquela pessoa que era falante, alegre, de repente está calada, aquele que era calado hoje está agitado, está nervoso, né? E aí, a partir dessas, vamos dizer assim, de conteúdos emocionais, a gente começa a perceber como é que está a alma daquele aluno. A gente vai dar a nossa lição, a gente vai aplicar a nossa aula, mas é importante que a gente vá além disso. Né? Nós somos instrumentos de transformação. A Bíblia transforma, o Espírito Santo transforma, mas o nosso ensino também precisa gerar transformação. Né? A gente não está ali para repetir, simplesmente para o aluno decorar aquilo. Não é isso. Tanta gente sabe a Bíblia de cor e, na realidade, não entende nada do Evangelho, né? Não consegue ter a compreensão, o entendimento daquilo que a Bíblia está dizendo. Então, não é esse o caminho. O professor tem essa oportunidade. E aí precisa entender que ele é responsável espiritualmente pela transformação. E, às vezes, aquilo que ele vai observar na sala de aula, é claro que ele não vai dizer no meio da sala de aula. Né? Ele vai esperar, terminou a aula, ele vai chamar aquele aluno no canto e falar: o que está acontecendo com você? Você está triste? O que está acontecendo com você? Você está agitado? O que está acontecendo com você? Você está com um olhar assim raivoso? Está franzindo a testa? O que está vendo? O que mudou? Como é que eu posso te ajudar? Né? E se o professor for esse instrumento, né, para capacitar esses alunos a frutificarem, a gente está fazendo o trabalho para o qual nós fomos chamados, né, que é literalmente ajudar o outro no seu crescimento em Cristo Jesus. E aí tem uma outra coisa muito importante nesse aspecto, é que o professor precisa também entender que ele também está nesse processo. E ele precisa também deixar que o Espírito Santo trabalhe esse fruto nele, para que isso possa alcançar também o outro. Porque às vezes nós temos a facilidade de ver os desvios, as dificuldades do outro, mas nem sempre as nossas, né? E aquele que está daí, porque a palavra de Deus diz assim: muitos de vós não queiram ser mestres, porque a cobrança vai ser maior. Se o professor está ali para moldar outros, o primeiro que precisa ser moldado é ele mesmo. Até porque quando o professor se coloca na frente da sala de aula, ele está se colocando como alguém que os alunos olham e se espelham, alguém que está pronto, alguém que sabe. Se vai me ensinar é porque ele sabe. Né? E aí não adianta, a gente volta a dizer que não adianta só saber conteúdo. Né? A gente tem que saber o que a Bíblia estabelece. Então, não adianta a gente falar
40 minutos, 1 hora sobre mansidão, sendo ríspido. Né? Não adianta a gente falar sobre domínio próprio se todo mundo está sabendo que se jogar uma indireta para o professor, ele tem pavio curto e vai responder, e vai brigar, e vai retrucar, porque vê depois. Não adianta a gente falar sobre amor se o aluno olha para aquele professor e já viu a forma como ele lida com o filho. Ele não pega o filho no colo, ele não abraça a esposa, ele não é caloroso com os irmãos. Então, como é que é isso? Né? E aí, é óbvio que o aluno só vai respeitar aquele professor que viver aquilo que ele ensina. Então, professor que não tem fruto do espírito não pode dar aula. Porque quando você dá aula, você lida com temperamento, você lida com provocação, você lida com perguntas, você lida com temperamento de várias pessoas. Então, a gente precisa desse preparo, né? Entender que mais do que ensinar, senão o que acontece? Tem gente que vai até facilitar ou apontar o caminho para o céu para muita gente, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É verdade. E aí outra coisa que eu penso, doutora Elaine, também essa situação é que o professor, ele muitas vezes, aí para fazer o oposto disso, ele se mostra como alguém que está acima do problema, acima do erro. Se abrir a camisa dele, tem um S no peito, que ele é o super-homem. E aí, muitas vezes, o aluno tem dificuldade de imitar uma pessoa que não é humano, que não comete falhas também. E acho que o ser humano do professor é muito importante, que o aluno perceba que ele também tem falhas, também tem emoções, mas está nesse mesmo processo sendo trabalhado pelo Espírito Santo. É muito lindo, como nós já falamos aqui, a Bíblia. A Bíblia não... A Bíblia aponta as falhas de Moisés, aponta as falhas de Davi, aponta as falhas de Sansão, aponta... E eu estou falando aqui de pessoas que a gente olha e fala, uau, são heróis da fé que a gente quer copiar. Né? É muito interessante porque nós somos falhos. É claro que a gente tem, a partir do poder que opera em nós pelo Espírito Santo, a gente tem a propriedade, o dever de não estar toda hora pecando, né? Sim, mas quando pecarmos, se pecarmos, a gente tem um advogado, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que dizer para o aluno, falhei, desculpe, hoje fui mais ríspido, hoje eu estou tenso, não tem problema nenhum. É importante que o aluno perceba que todos nós estamos em processo. Do pastor ao porteiro da igreja, né? Ou ao novo convertido, todos nós estamos no processo de santificação, até a morte ou até o arrebatamento da igreja. Não tem ninguém que possa dizer, já estou pronto. Né? Esse que está dizendo, já estou pronto, coitado, ele tem muita coisa para ser trabalhado ainda. Então, todos nós estamos no processo. Né? E a igreja é exatamente esse local onde a gente vai para ser tratado, para ser limpo, para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, de novo, a gente tem que querer. Né? Tem gente que na hora, no domingo, coloca a roupa de crente, fala o evangeliquez, sabe, as gírias de evangélicos, mas não adianta, a gente tem um Deus que conhece o nosso interior. Né? E é por isso que Mateus 7 fala tão bem, mas eu profetizei, eu expulsei demônio, eu falei em línguas, eu dei aula na escola dominical, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Isso é muito sério. Daí porque a Bíblia fala de não nos moldarmos, né? não estarmos na forma do mundo, mas transformai-vos. Ou seja, há uma participação do indivíduo na escolha de querer ou não ser moldado, ser transformado, porque o transformador é o Espírito Santo, mas ele não vai invadir a minha vida. Mas a ordem de transformação é pra gente, né? Então, é muito lindo esse texto de Romanos, porque ele mostra exatamente isso. Olha, a gente tem que ter uma outra, nós temos que ganhar numa outra forma. O Espírito Santo entra dentro de nós para literalmente nos transformar. Essa forma antiga tem que ser jogada fora. Quem já fez bolo na vida sabe o que a gente está falando, né? Você pega uma forma redonda, na hora que o bolo ficar pronto, ele não vai ficar retangular, vai continuar redondo. Mas aí o Espírito Santo vem com uma forma completamente diferente e a gente tem que se moldar de novo, né? E por isso que a gente tem a figura do olheiro, que é linda também, que vai moldando, que vai tratando, que vai nos formatando. Agora, ele só faz isso com a nossa permissão.
Deus é altamente educado e bom. Ele podia ter criado todo mundo igual o robozinho, adorando, aceitando, com instinto igual os animais. Não, ele nos fez diferentes. Nós não somos animais, seres humanos que pensam, que decidem e que escolhem, inclusive, se querem servi-lo ou não. Claro que vai ter consequência. Né? A consequência de servir a Deus vai ser uma, a consequência de não aceitar o sacrifício de Jesus vai ser inferno, a gente sabe. Mas, ainda assim, nós temos a liberdade, não só de escolher aceitar a Jesus, mas de escolher ser santo, viver dentro desse padrão que Deus estabelece, que não é interessante, ele não é fácil, ele é complexo, mas ele é agradável. Né? Ele é agradável. É muito interessante que eu acho que quem não é crente olha pra gente e deve ficar pensando assim, deve ser muito difícil não pecar. Não é muito pelo contrário, é muito fácil não pecar. Né? A gente não fica num conflito o tempo todo desejando pecar. Muito pelo contrário, a gente não deseja pecar, a gente não quer errar, a gente quer acertar. É muito fácil ser crente, o que não significa que não tenha aí uma boa dose de autodeterminação. É verdade. E aí eu penso que esses tempos que vivemos, que se fala de emoções líquidas, né, de vida líquida, que o líquido se amolda a qualquer coisa, e aí como é complicado nós mantermos a forma de Deus em um mundo líquido, né? Porque, na verdade, assim, o mundo deforma, né? É muito interessante porque nós temos a família que forma, temos os valores que formam, temos os princípios que formam, temos a palavra que forma, né? A palavra aí, eu estou falando não só a palavra dita no colégio regular, daquele aluno que vai para a escola dominical, dos pais que ensinam em casa, forma. O mundo está aí para deformar, para literalmente pasteurizar, para literalmente dizer o seguinte, não precisa, você pode um dia acordar sendo mulher, um dia acordar sendo homem, você pode, hoje em dia tem gente aí defendendo que você pode até amar um animal sexualmente, você pode ter poliamor, o mundo está para deformar, né? Mas a gente tem, graças a Deus, o evangelho que transforma, que pega toda aquela nossa forma, aquela forma que tem coisas boas, mas que tem muita coisa errada e vai moldando. É um trabalho realmente de um olheiro que vai limpando, que vai moldando, que vai transformando a gente num homem maduro, né? Essa é a imagem, né? Num varão perfeito, na medida da estatura de Deus, de acordo com a vontade dele. Então, é muito interessante que não é a minha vontade. Hoje em dia tem muito crente dizendo assim, eu tenho a minha forma de interpretar a Bíblia, eu tenho a minha forma de entender esse versículo, eu tenho a minha forma de ver o evangelho. Não existe a minha forma, né? Não existe a forma de ninguém, existe a forma de Deus. Ou a gente se enquadra dentro de todo o padrão bíblico, ou a gente não se enquadra em nada, né? Agora, é muito complicado porque a gente fala do mundo. Mas, por exemplo, a gente tem uma sociedade bíblica, né, que está aí nos jornais, a europeia, que tirou a palavra Israel de todas as suas Bíblias. Né? E é muito complicado, porque a gente está falando de uma sociedade bíblica que, que faz a impressão de Bíblias de um país super respeitável e que tirou a palavra Israel das suas Bíblias. É complicado mesmo. Então, é muito complicado, porque a gente já percebe essa linguagem ou essa deformação dentro do meio evangélico. Então, a gente precisa cada vez mais estar muito bem estruturado na Bíblia Sagrada, né? Porque se a gente não tiver estruturado nela, qualquer vento de doutrina errada, de heresia, tem levado aí muita gente que parecia que era séria, parecia que sabia, às vezes até já pregou muito, já cantou muito, já presidiu muito, já pastoreou muito, mas que está sendo levado. A gente tem um grande pastor de uma igreja americana, uma igreja imensa, não vou aqui colocar o nome dele, mas muito conhecido, né, que pregou anos contra o homossexualismo, mas agora está com uma filha envolvida nisso, que foi para a igreja, foi para a mídia, foi para a imprensa americana dizer o seguinte, olha, estive errado esse tempo todo, Deus vai salvar homossexuais. E aí, como é que a gente fica?
né? Então, é muito sério quando a gente trabalha essas questões. Bíblia é Bíblia. Eu, Elaine, como psicóloga, posso conselhos, princípios, as pessoas podem pensar o que for. Agora, a Bíblia é Bíblia. E o que a Bíblia diz vai permanecer. É verdade. E daí a grande importância, a necessidade daquele que ensina ter esse firme fundamento, né? Não é a minha opinião como professor, não é o que eu penso, mas é o que a Bíblia diz. Porque Isso. quem tem poder de transformar é a palavra de Deus. Mas eu preciso também ser fiel a esses princípios e ensinar a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz assim, aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Ou É seja, verdade. diga o que Deus diz, porque Isso. eu preciso estar firme naquilo que é o conteúdo da palavra de Deus. E é esse conteúdo que vai promover essa transformação. Só a palavra de Deus muda, só a palavra de Deus faz a gente compreender coisas que antes a gente não compreendia. Só a palavra de Deus faz a gente vislumbrar erros, pecados, falhas, que antes para as pessoas eram coisas normais. Só a palavra de Deus é capaz, né, de literalmente penetrar até a divisão da alma e do espírito. Então ela entra, ela toca lá dentro do íntimo. Aí a gente volta lá para o início, como a gente estava conversando aqui, né? Ela trata as nossas mazelas, os nossos traumas, as nossas histórias, as nossas dores, as nossas memórias. E é muito lindo a gente ver que só Deus pode fazer isso. Eu sou psicóloga, trabalho há mais de 30 anos como psicóloga. Já vi muitas mudanças, grandes transformações, coisas maravilhosas acontecerem. Amo a minha profissão, mas a verdade é que nada é mais belo, é mais profundo, é mais intenso do que o agir do Espírito Santo na nossa vida. Ele altera os nossos conceitos, os nossos valores, de modo que quem está lá fora, ao ouvir uma sentença bíblica, não consegue entender. Mas quando a gente vai permitindo que o Espírito Santo vai ensinando, vai falando, vai tratando, ele trata desejos, ele trata vontade, ele trata intenções, ele trata todas as coisas em todas as ordens na nossa vida. E é muito lindo isso, ver que a gente tem um Deus que vai alterando aquilo que precisa ser alterado e nós transformando para que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele. É verdade, graças a Deus. Doutora Elaine, nós temos aí 2 minutos, eu queria que a senhora fizesse um fecho, a conclusão dessa conversa, de tudo isso que nós já tratamos aqui, para que o professor entenda que esse é o caminho que ele precisa seguir. É verdade. Nós somos professores, nós damos aulas, nós trabalhamos com pessoas. E pessoas precisam ser transformadas. E a transformação real, necessária, importante, é a transformação que o Espírito Santo faz. Não é o que a Elaine acha, não é o que ninguém acha, é o que a Bíblia diz. Professor de escola dominical precisa ensinar Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é aquilo que a gente precisa, é a bússola para toda a nossa transformação. Então, que nós queiramos ser transformados para que a gente tenha ferramentas, conhecimento e capacidade, até legalidade, para literalmente ensinar a palavra de Deus, que é aquilo que vai transformar os nossos alunos. Para que nós possamos todos chegar aos céus, prontos aqui na terra, santificados, todos os dias aprendendo mais. E a gente sempre tem o que aprender, mas cientes de que a gente tem um Espírito Santo que nos ensina, que ilumina o nosso interior, que quer colher na nossa vida os melhores frutos, frutos de santificação, frutos de paz, de alegria, de domínio próprio, de temperança, de paciência, frutos importantes para a nossa vida com Deus. Amém, graças a Deus. Doutora Elaine, eu agradeço a forma gentil como aceitou o nosso convite. Amém. Essa conversa foi excelente. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Amém. E agradeço muito por estar aqui conosco, compartilhando esse momento. É verdade. E a todos Lembrando que esse livro pode ser adquirido na CPAD, como você já disse, né? Ele também existe em e-book. Então, você pode adquirir aí para abençoar a sua vida. É só para abençoar a sua vida. É verdade, muito bem. A live vai estar disponível por 24 horas no Story, depois eu gravo e disponibilizo no YouTube também. Quem não assistiu agora pode assistir depois. E a todos que conosco
estiveram. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. E foi um tempo muito rico de estarmos refletindo sobre essas coisas, porque, é como disse, nós precisamos voltar dessa pandemia melhores, né? E estarmos observando tudo isso para crescer, para moldar a nossa forma de entender as coisas e voltar mais crentes e mais dispostos a servir a Deus com Amém. alegria. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço a todos os queridos irmãos e irmãs. Até a próxima live, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez. Amém.